Bom, gente, hoje na nossa aula de artes, antes de eu colocar a proposta para vocês sobre o que nós iremos fazer, eu quero somente mostrar a vocês alguns objetos que eu tenho aqui que foram transformados a partir da reciclagem. Lembro que na aula de geografia nós falamos sobre isso, de transformar objetos para retirá-los da natureza, não poluir o meio ambiente e reutilizar esse material que poderia ser descartado, jogado fora, mas que, no entanto, serve para transformar. Então, eu tenho aqui um objeto que eu utilizei, que foi a garrafa, né? Garrafa de vidro. Essa garrafa aqui, ó, era uma garrafa. Observem que aqui ela está na cor que ela era antes, era uma garrafa verde, uma garrafa de vinho, né? Então aqui ela foi pintada, aqui eu coloquei um pedacinho de feltro para não arranhar, né, no móvel, aqui ó. E aqui eu apliquei o que? Eu fiz uma pintura nessa garrafa e apliquei, que chama técnica de decopagem. Isso aí depois eu posso até ensinar vocês numa videoaula também. Aqui, ó, é o guardanapo, aquele guardanapo de papel, só que é estampado. E eu fiz para enfeitar. E essa garrafa, ela poderia estar no lixo, né? Jogada no lixo. Eu tenho essa, que ela é um tamanho médio. E tem uma maior, que é um conjuntozinho. Certo? Eu tenho também, que eu estou terminando, né? Esse objeto aqui era, ó, vou virar assim que é para vocês verem. Era uma garrafa, um vasilhame plástico de detergente, que eu comprei aquele detergente de 5 litros, certo? Aí aqui eu estava precisando de um lugar para colocar saco plástico, né? Guardar o saco plástico. Então eu resolvi fazer, eu vi na internet uma pessoa ensinando, eu resolvi fazer para ver se dava certo. Eu peguei o vasilhame, ele tinha 5 litros de detergente, colei esse tecido que eu tinha, como eu vou colocar na cozinha, né? Aí aqui tem azeite, tem uns tomatinhos, tem pimenta, e fiz o porta-saco, né? Que ele fica, na verdade, assim, de cabeça para baixo. Eu vou virar devagar porque tem uns objetos aqui dentro. Então, aqui, nesse buraco aqui, é por onde vai sair o plástico. Era para eu ter colocado para mostrar a vocês. Eu vou botar por aqui. Eu abri essa parte, que aqui eu vou colocar o plástico dentro, certo? Coloco o plástico. E esse plástico vai sair por esse buraquinho. E essa argola, né, eu coloquei, que é para pendurar aqueles paninhos que a gente chama paninho de mão, para enxugar a mão. Quando a gente está na cozinha aqui, molha a mão, aí pendura o paninho aqui. Então, ele é 2 em 1, né? Serve para guardar o plástico, que vai sair por aqui, e aqui serve para colocar o paninho de prato. Caiu assim porque tem uma tesoura aqui dentro. Então, aqui é uma forma de reutilizar, né, esse material que é descartado, aqui é plástico, né, que é descartado na natureza. Então, é uma forma de você reutilizar, transformar em outro objeto que vai ser útil, né? E aqui a garrafa, que ela é de vidro, né, foi pintada, eu pintei e fiz essa arte com o guardanapo para poder decorar em cima de um móvel que eu tenho. Então, assim, o vidro e o plástico foram transformados, certo? Então, hoje, na aula de artes de vocês, quando eu estava falando na aula de geografia sobre esses materiais, eu lembrei que eu tinha, né, esse material transformado aqui comigo. Por isso que eu resolvi mostrar a vocês. E eu vou ensinar vocês a fazer, eu digo que é uma lanterna, né? Uma lanterna que ela vai ser utilizada para vocês brincarem à noite.
estiver sem sono, brincar um instantinho antes de dormir, fazendo sombra, né? Quem já fez sombra na parede? Fica a nossa sombra e faz movimento com as mãos e é bem legal. Então, essa lanterna, ela é feita de quê? Ela é feita de um copo, pode ser o copo plástico. Esse copo aqui eu tinha em casa já. Então, ele é copo de, chama requeijão, aquele queijo cremoso, né? Então, ele é um copo plástico. Mas essa lanterna para brincar, ela também pode ser feita naquele tubo. Vou pegar aqui o plástico para vocês verem. Esse tubo que vem aqui, que vem enrolado, plástico filme, papel toalha, papel alumínio, a mamãe sabe do que eu estou falando, né? Então vem esse tubo aqui de papelão que sustenta o material, que também pode ser feito nele. E como é que é feito? Então eu fiz aqui mostrando a vocês o copo, né? Ou então o tubo de papelão, vocês podem fazer. No copo, eu fiz o quê? Eu abri, que aí vocês vão pedir o adulto para fazer isso. Eu abri o fundo do copo, eu tirei o fundo, ó. Esse fundo aqui eu recortei, tirei esse fundo. Aí no caso eu usei o quê? Uma faquinha que eu tenho aqui em casa já para isso, velha, que eu esquento, mas isso vocês não podem fazer, só uma pessoa adulta, né? Que vai tirar esse fundo. Para vocês, no tubo de papelão, é mais fácil para fazer. Então, assim, aí depois que tira, vocês vão pegar um pedaço. Olha, observem aqui que tem um plástico, né? Aí vão pegar esse plástico, que eu conheço como plástico filme, e tirar um pedacinho, não precisa muito. Deixa eu fazer aqui para vocês. Isso aí vocês vão pedir ajuda ao adulto. E esse plástico, vocês vão colocar aqui nessa parte grande do copo. Eu tenho o fundo do copo, que ele é menorzinho, tá vendo? E tenho a parte aqui que é maior, círculo, né? Também, ó, círculo. Então, maior e o menor. Eu tirei o fundo, que ficou assim, vazio, ó, para entrar meu dedo. E essa parte maior eu coloquei o plástico filme, certo? Estica, porque ele estica, né? Ele é um plástico próprio para embalar, né? Embalar alimento, embalar o que você quiser, né? Aí você estica aqui, eu usei para poder fazer a lanterninha. Aqui eu coloquei um pedaço da fita adesiva para poder sustentar melhor o plástico, não soltar. Eu fiquei com receio que soltasse, aí coloquei. Pode usar o durex também aqui, certo? E depois vocês vão fazer o desenho que vocês quiserem. Eu fiz esse aqui, né? Fiz esse sol, fiz uma casinha, fiz as flores e uns passarinhos aqui voando. Aí o que vai acontecer? Depois que vocês desenharem, fizer todo esse processo, né? De colocar o plástico aqui e depois desenhar, prender, né? Caso o plástico não estique bem, aí vocês esticam até ele colar. Ele vai colar, ele vai ficar bem fixo no copo. Se ele ficar soltando um pouco, aí vocês podem passar a fita ou durex para prender mais. E aqui vocês vão fazer o desenho utilizando essas canetas que é própria, permanente. Ela escreve em CD, em lugares que é poroso, né, que chama. Então, essa caneta ela é própria para isso. Eu não sei se com a canetinha, aquela hidrográfica, se vai ficar bem. Eu fiz com essa, né? Aí vocês aqui vão desenhar, fazer o desenho de vocês. E em um ambiente escuro, né, que esteja escuro, sem luz artificial ou natural, vocês irão colocar, vou pegar esse papel fazendo de conta que é o celular, certo?
Aí isso vocês vão fazer com o adulto também. Vai pegar o celular, acender a lanterna do celular e colocar nesse fundo e apontar para a parede. Aí vocês vão ver o que é que vai acontecer, se não é legal. Depois vocês irão me dizer o que foi que aconteceu, certo? Então pega a luz, a lanterna do celular, que não é um celular, é um papel, mas vocês vão pegar o celular, acende a lanterna e coloca aqui no fundo. No fundo que está o quê? Aberto. Aí a luz vai passar por esse copo aqui e vocês vão ver o que é que vai acontecer lá na parede, quando vocês colocarem na direção da parede. Tem que estar com o ambiente escuro. É uma brincadeira bem legal. E esse desenho, vocês podem depois tirar o plástico ou tentar tirar o desenho com um algodão molhado, mas ou então mudar o plástico e desenhar outra coisa para refletir, ou então fazer várias lanterninhas, junta os copos ou o canudo, né, de papelão, junta esse canudo, que é de papel toalha, papel plástico filme, papel alumínio, né, que é descartado na natureza, então vocês irão utilizar para brincar. Então vocês podem juntar, corta, para ficar um tubo, dá para 3 lanterninhas, né? Aí vocês fazem com o papelão ou com o copo, certo? Então essa foi a minha dica de hoje, como diz a história, né? De vocês fazerem para brincar nesses dias que estão em casa, fica como uma lanterninha, usando o celular, a lanterna do celular no fundo para iluminar. E lá na parede vocês vão ver o que é que vai acontecer, ok? Eu já fiz, já testei e fica bem legal. Espero que vocês gostem, certo? Um beijo e até a próxima aula. Lembrando que na próxima aula nós teremos uma modificação na aula de artes para que vocês possam retomar o livro de artes, ok? Isso eu vou explicar a vocês durante a semana que vem, certo? Um cheiro, bom final de semana. Fiquem com Deus.